E a Patrícia? Oi, Fale gente, mais de onde você veio. Diretamente de Curitiba, a dona do dinheiro. Diretamente de Curitiba. Eu nasci em Brasília e aí eu fui morar em Curitiba tem uns 12 anos. Em 2010, então tem uns 13 anos já. E lá eu fiz marketing, que era um sonho, assim. Eu já trabalhava com outras áreas, era professora de formação, mas queria fazer algo na área da administração. E aí eu fiz essa faculdade, estava conversando com um amigo e ele falou, nossa, seria legal se você trabalhasse com marketing, com os músicos. E aí eu comecei a trabalhar com marketing, não sabia nada, não tinha vindo do mercado da música. E uma coisa interessante no mercado da música é que todo mundo tem 20, 30, 40 anos, né? Todo mundo. Então foi bem assustador assim no início começar, mas eu tive muito apoio, assim, muitas pessoas que já eram do mercado me receberam muito bem, compartilharam bastante conhecimento. E aí no mesmo ano que eu comecei, eu já fiz meu primeiro lançamento. Não sabia nada, mas estudei, fui atrás. E aí a gente bateu 100 mil plays no primeiro lançamento. Caraca. E eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, eu tenho algum dom que eu vou seguir. E aí eu comecei a estudar, naquela época não tinha curso de marketing musical, não tinha muita informação em português. Daí eu lia bastante coisa em inglês, colocava no Google Tradutor, fui estudando. E aí eu fui galgando esse caminho dentro do marketing musical para poder ir trabalhando com os lançamentos. E aí, quando veio a pandemia, eu já tinha um ano que eu estava trabalhando, assim, e aí na pandemia eu consegui fazer muitos projetos bem importantes. Lançar música de artistas bem grandes, fui para o Rio no início do ano, antes da pandemia, e voltei com projetos bem legais. Então, foi aí que começa a minha história dentro do marketing da música. E a pandemia também fez muita gente, né? Teve muitos artistas que saíram da pandemia, né? Eu entrei na pandemia... Principalmente no digital. Eu entrei na pandemia achando que era grande oportunidade, fora todo lado ruim, né? Mas que era uma oportunidade para as pessoas virem para o digital, que muita coisa ia mudar e as pessoas não iam fazer show e que a gente ia passar por um túnel, assim. Mas no final do túnel, as pessoas tivessem aproveitado aquele lugar, estariam no outro patamar, assim. Então, talvez tenha sido o ano que eu mais trabalhei na pandemia. 2020 foi o ano que eu tinha muitos projetos, assim. Lancei a maioria dos projetos, porque a gente tem um plano de 2 anos de construir essa carreira nesse ambiente que a gente está, que é orgânico, é sem investimento, é o artista que não tem um investidor, ele não tem uma gravadora, a gente tem um plano de 2 anos de construir esse primeiro momento. E todos os artistas que a gente tem agora, que estão fazendo show, que já estão no midstream, começou em 2020. Tem alguns nomes que você pode citar? Tem alguns nomes. Tem o nome, uma banda é a Odeon, que é uma banda de rock, que é do Rio, mistura funk, mistura metal, é uma proposta bem legal, dentro do rock, que estava morrendo na pandemia. Inclusive, esse projeto deu tão certo que um dos integrantes hoje é meu sócio dentro da agência, que é o Marvin. Ele acreditou muito, né, também, né? Que é o Marvin, ele é meu sócio. Tem uma banda chamada Aquino e Orquestra Invisível, que é um trio de pop, MPB, indie também, que a gente trabalhou ali na pandemia, lançou o primeiro álbum. Com 6 meses, esse álbum bateu 1 milhão de plays. Trabalhei também com Machete Bomb, também na pandemia, alguns nomes. A gente lançou uma música do Dela Cruz também na pandemia, Jonathan Fer. Teve vários projetos, assim. Mas das bandas, assim, a gente trabalhou com a Kemi também, que foi uma artista que no ano de 2020 ela fez mais de 8 milhões de plays. Então, para quem estava trabalhando, eu acho que foi uma oportunidade bem legal. Pô, foda demais. Na pandemia eu também trabalhei muito, fazendo videoclipe, que era o que tinha pra fazer, né? Não dava pra você fazer show. Fazer live, assim, né? A gente trabalhou muito com live também. Assim, rolavam umas clandestinas, né? Só que eu ainda também tava meio grilado no início ali, de ir pra rua e, pô, sei lá, voltar com a doença, alguém da minha família pegar e dar ruim, né? Uhum. Então, tipo, eu ia. Só que eu, todo encapuzado, pá, ia lá com a câmera, o gimbal, só aparecia o olhinho assim, do lado de fora. Eu fui uma pessoa, assim, que sempre fui muito precavida, assim, então eu não... Eu realmente usava, né? Eu seguia todos os métodos de segurança que falavam, vacinei e tal. Então, o Covid foi uma coisa que não me pegou, assim, apesar de não ter parado de trabalhar. Pode parar. E eu acho que também o sangue, né? Porque diz que quem tem sangue O, alguma coisa assim, também é mais difícil. É nóis. É. É sério, você tem O também? Positivo. Pô, da hora, meu filho também.
Música